Olá, sinal verde para as emoções do mundo da velocidade. Olá, sinal verde para o mundo da velocidade, o seu programa Ocnicom com muito conteúdo, comentários e curiosidades sobre o mundo do esporte a motor. Eu, Alexandre Nunes, juntamente com toda a equipe Ocnicom, levaremos até você muita informação sobre as principais categorias no Brasil e no mundo. E um final de semana em altíssima velocidade, com uma das principais categorias do mundo do motorsport, 24 horas de Le Mans. Uma corrida espetacular que trouxe de volta ao topo do mundo a tripulação da Toyota. Hino nacional brasileiro ecoando por Barcelona na Fórmula 2. Esse e outros assuntos você já confere já no nosso warm-up. Lembrando que o seu programa Ocnicom tem o apoio de Motorzão, sua melhor oficina de autos em Santos, no litoral de São Paulo. Sentiu alguma dificuldade com o seu carro? Para você que está aqui na Baixada Santista, está em Santos ou vem com frequência ao litoral de São Paulo, sentiu dificuldade? Leve lá no nosso irmão Hélio, na Motorzão, oficina premium, hein? Para deixar o seu carro sempre muito bem regulado, para que você possa curtir a vida como você merece, hein? Além do atendimento, equipamentos de última geração, equipe altamente qualificada, farão do seu carro, olha, regulagem fina, para que você possa, aí, pelas estradas da vida, curtir como você merece. Motorzão, sua melhor oficina de Santos e autos no litoral de São Paulo. Vamos agora rapidamente, temos muita coisa a conversar nesse final de semana de altíssima velocidade, por isso vamos ao nosso warm-up. O warm-up aqui destaca, vamos à França, vamos a Le Mans. Le Mans que teve também como prova ali, como fazendo parte de toda a programação do final de semana, a Porsche Cup Brasil, sendo uma das categorias de suporte a uma das principais provas do automobilismo mundial, as 24 horas de Le Mans. E olha, os franceses ficaram boquiabertos com aquilo que foi mostrado pelos nossos pilotos brasileiros ao longo da prova. Muita disputa e prova decidida na linha de chegada. Com vitória de Jeff Gyasi, que olha, Jeff Gyasi vem escrevendo uma história de conto de fadas, hein? Apesar de todas as dificuldades para conseguir aí manter-se na categoria, talento ele tem de sobra e venceu por 144 milésimos na linha de chegada o monstro Marshall Miller, hein? Na terceira posição, Pietro Fantini completou aí os 3 principais colocados na Porsche Cup Brasil. Já na categoria Rookie, vitória dele, hein? Pipo Massa, hein? O filho de Felipe Massa aí trilhando, sabe que tem o cheiro da vitória e como vencer provas, hein? Venceu mais uma na categoria Rookie na temporada 2026. Já na categoria Esporte, Lineu Pires, confirmando aí o seu favoritismo ao longo dessa temporada, venceu mais uma na Porsche Cup Brasil. Então, muita emoção para dar o pontapé inicial para as 24 horas de Le Mans e parabéns aí ao Denner Motorsport pela excelente organização da Porsche Cup Brasil e colocando a Porsche principalmente no cenário mundial. Então, o talento brasileiro dentro e fora das pistas foi o que nós observamos em Le Mans nesse final de semana. Vamos sair aqui da prova que deu suporte às 24 horas de Le Mans para falar da principal prova, uma das principais provas do mundo da velocidade. Tivemos 24 horas de Le Mans, uma 24 horas de Le Mans diferente, hein? Poucas intervenções na pista, muita emoção e estratégia pura dos japoneses da Toyota. Primeiro momento de prova, vimos ali uma disputa muito grande com BMW na ponta, com Genesis chegando, Ferrari também ali próxima na alto da tabela. Claro, a Ferrari veio e sofreu com BOP, né, com aquela regulagem que se faz, né, para que você possa manter a competitividade, mas quem mais sentiu o peso do sucesso foi a Ferrari,
pelo BOP aplicado à equipe italiana. Então não conseguiu brigar diretamente ali, intensivamente, pela ponta da prova. Vimos sim, talvez uma nota para ser refletida, os carros da Peugeot realmente não conseguiram sair da metade para baixo, né, da categoria Hypercar, então muita dificuldade para manter os dois carros. Peugeot que já dizia antes da prova, com dificuldade de acerto, com dificuldade para entender, né, o que tinha acontecido aí ao longo dos treinos livres em Le Mans para conseguir ter um carro competitivo na prova. Isso acabou não se transformando em realidade, então a equipe manteve ali realmente posição mediana dentro dos Hypercars, não oferecendo aí nenhum incômodo, né, às equipes que ficaram mais à frente, né, a principal categoria da Endurance mundial. Vimos sim ao final de 24 horas, principalmente nas últimas 3, 4 horas, a estratégia da Toyota fazendo ali o ajuste, fazendo economia de combustível, fazendo economia de pneu, conseguindo então impor resultados importantes. Assume a ponta com a tripulação do carro numeral número 7, que veio a vencer, com Mike Conway, Nick De Vries e fechando Kamui Kobayashi-san, que além de piloto é chefe da equipe, então coube a ele encerrar as 24 horas de Le Mans a bordo do carro numeral número 7 da Toyota, passando a BMW, que vinha muito forte ao longo de toda a corrida, de todas as 24 horas, e a terceira posição fazendo a Toyota, sim, com Sebastian Buemi, fazendo ali trechos muito fortes, principalmente no final da prova, levando a Toyota também à terceira posição. Então foi uma corrida, assim, que vimos, onde a exaustão dos pilotos e dos carros é tradicional, afinal de contas, vencer as 24 horas do autódromo ali da pista de Sarthe não é fácil na França. A noite sempre traz sueira, né, porque traz... E olha que, diga-se de passagem, a gente observou isso, comparado, por exemplo, às 24 horas de Nürburgring. Le Mans ainda traz um pouquinho ali de iluminação noturna, a gente consegue ter ali um pouco da noção, principalmente os pilotos também, do traçado, das pistas, porque se comparado a Nürburgring é no meio do inferno verde da floresta, ali fica realmente a escuridão, muito mais difícil para a pilotagem. Mas vimos sim uma prova com certa tranquilidade, né, nessa edição 2026. Tivemos sim ali uma noite que definiu e separou muito bem, né, quem tinha condições de chegar adiante, né, ao amanhecer lá em Le Mans, e foi o que nós vimos tanto na categoria principal, na Hypercar, como na LMP2, como na LMGT3. Então, passando aqui para você rapidamente, na Hypercar, principal categoria, vitória então do numeral número 7 da Toyota, com BMW número 20 na segunda posição e a sua tripulação, e a Toyota também, numeral 8, chegando na terceira posição. A tripulação que teve na Hypercar, contando com o piloto brasileiro Pipo Derani, foi o 17º colocado com o seu Genesis, estreando nas 24 horas de Le Mans, mostrando que tem muito futuro a equipe asiática. Vamos passar aqui rapidamente para a LMP2, que teve a tripulação vencedora da equipe polonesa da Inter-Europol Competition, com Nick Yolody, Tom Dillman e Jakob Kuba Szymczewski. O nome é complicado, mas eles aceleram forte e venceram mais uma prova pela LMP2. Sensacional a performance da Inter-Europol, equipe polonesa. Pietro Fittipaldi, que estava na tripulação da Vector Sport, chegou na 4ª posição, enquanto Daniel Schneider, tripulação da United Autosports, foi o 15º colocado. Já na LMGT3, os GT3 aceleraram muito forte e vitória da tripulação de Ben Keaton, John Edgar e Nick Katzberg a bordo da sua Corvette. Corvette amarelinha linda, desfilando pelo Autódromo de Sarthe em Le Mans, na França. E teve pódio brasileiro na LMGT3 com Dudu Barrichello na Head of Racing com a sua Aston Martin, chegando na 3ª posição. Augusto Farfus com a sua BMW WRT Team na 7ª posição. Custóvio Toledo
foi o 8º colocado e Daniel Serra foi o 10º colocado também a bordo da sua Ferrari. Então, parabéns à presença e à participação brasileira nas 24 horas de Le Mans e parabéns à equipe Toyota, que voltou a vencer 3 anos consecutivos de Ferrari e Toyota volta ao topo do pódio nas 24 horas de Le Mans. Vamos aqui comemorar as tripulações vencedoras, tanto na Hypercar quanto na LMP2 e também com a Corvette na LM GT3. Então, parabéns aqui aos pilotos e às tripulações vencedoras num carro japonês na Hypercar, num carro de uma equipe polonesa na LMP2 e um carro norte-americano na LM GT3. Saindo agora então de Le Mans, vamos fazer um passeio na Croácia. Tivemos etapa do Campeonato Mundial dos Barcos Elétricos, a E1, com vitória da equipe Angola Witsbrook Racing, com Sarah Price e Lucas Ordener, da equipe que tem como proprietário Will Smith. Já na segunda posição, a equipe de Tim Brady com Emma Kirmilanen e também Sam Coleman, dele, Tom Brady, como muitos diriam, o ex de Gisele Bündchen, né? Então, mas ali é um amante do esporte, não só como um excelente quarterback que foi a sua vida inteira, tendo como destaque nos Patriots, mas também investindo no esporte, investindo nos barcos elétricos, que realmente é uma categoria fascinante e maravilhosa de se acompanhar. Na terceira posição, Team Alula, com Nerea Marti e Rusty Waite, de LeBron James, outro também monstro, não só nas quadras, mas também investindo no esporte. Então, parabéns aos pilotos. Próxima etapa da E1 em Mônaco, hein? Não precisamos dizer nada, né? Todo aquele charme do Principado de Mônaco, recebendo os barcos elétricos, acelerando forte ali pela Baía de Monte Carlo. Vamos sair e vamos acelerar forte por Misano. Misano que recebeu mais uma etapa do Campeonato Mundial de Superbike. E aqui parece brincadeira, né? Vimos em Misano, na Itália, o verdadeiro Ctrl-C, Ctrl-V nas 3 etapas do final de semana do Campeonato Mundial de Superbike, com vitória do imbatível na temporada 2026, Nicolo Bulega. O italiano venceu mais uma, ou melhor, venceu mais 3 provas na temporada 2026, ali pilotando a sua Ducati. Iclo Kuona, seu parceiro de equipe, dobradinha da equipe oficial Ducati, primeira e segunda posição. E a Montanella, também a bordo de uma Ducati, completou o pódio nas 3 provas, seja na corrida 1, seja na corrida Superpole, seja na principal prova do final de semana, a corrida 2. Só deu Nicolo Bulega. E a pergunta que não quer calar eu faço para você. Quem é que vai parar o italiano, hein? Nessa temporada 2026. Vence vários finais de semana desde o início, desde a primeira prova da temporada 2026. Realmente uma performance espetacular. Cogita-se aí a possibilidade de Nicolo Bulega subir o degrauzinho e ir para a MotoGP, hein? Então vamos acompanhar e quem sabe repetir aí os duelos com Toprak, né, que até a temporada passada ambos ali disputaram o título da World Superbike Campeonato Mundial. Toprak subiu esse ano para a MotoGP, né, ali com a Yamaha, e agora vamos aguardar, ver o que espera com essa performance espetacular de Nicolo Bulega ao longo da temporada 2026 no Mundial de Superbike. Vamos sair do circuito de Misano, na Itália, e vamos para a classe maior, o que visitou Barcelona, na Espanha, na prova no GP Barcelona-Catalunha. Lembrando que a partir desse ano, nós também temos o circuito de Madrid, que será inaugurado agora ao longo desta semana aqui, apresentado para a imprensa mundial, com seu traçado um circuito de rua que tem mais a ver com autódromo, né, com curvas inclinadas, trechos sim de rua, de estradas, passando por viadutos, mas que é o título de Grande Prêmio da Espanha. Então, Barcelona assume então o título de GP Barcelona-Catalunha e a partir de 2027 vai haver
uma troca. Ora, o Grande Prêmio de Spa-Francorchamps na Bélgica, anos ímpares, e anos pares, o Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha, isso até 2032. Então, a partir da próxima temporada, não teremos o Grande Prêmio de Barcelona, em Barcelona, teremos sim o Grande Prêmio de Spa-Francorchamps. Quando chegarmos em 2028, a inversão, não teremos a Bélgica com o Spa-Francorchamps e teremos o Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha, e essa sucessão, essa troca vai acontecer pelo menos até 2032. Lembrando aqui que a Fórmula 1 também trouxe consigo para Barcelona a Fórmula 3 e Fórmula 2. Na Fórmula 3, vitória de Ayrton na primeira prova da Prema, com Slater na segunda posição, e Ishii foi o terceiro colocado com a Adams. Já o nosso piloto brasileiro, Pedro Clerot, foi o 13º colocado, enquanto Fefo Barrichello foi o 17º na Sprint Race da Fórmula 3. Já na principal prova, na Filter Race, vitória de Theophile Newell, com Yamakoshi na segunda posição, e o norte-americano Hugo Chukwu foi o terceiro colocado. Já o nosso piloto brasileiro, Pedro Clerot, foi o 16º colocado, enquanto Fefo Barrichello foi o 24º colocado na Filter Race na Fórmula 3 em Barcelona. Vamos passar para a Fórmula 2 que teve emoção. Afinal de contas, tivemos o hino nacional brasileiro ecoando na principal prova do final de semana da categoria de acesso à Fórmula 1. Na Sprint Race, vitória de Kush Maini, da Art Grand Prix, com Gabriele Mini na segunda posição, e Nikola Tsolov foi o terceiro colocado. Já o nosso piloto Rafael Câmara foi o sexto colocado, largando no grid invertido. Lembrando que ele foi o pole position para a principal prova do final de semana, enquanto Emerson Fittipaldi foi o 16º colocado. E aí veio a prova principal, a Filter Race na Fórmula 2, lá em Barcelona, e vitória de Rafa Câmara, com Alexander Dunn na segunda posição, e Gabriele Mini foi o terceiro colocado, líder do campeonato, hein? O italiano vem fazendo uma temporada muito consistente, enquanto Emerson Fittipaldi foi o 19º colocado na Filter Race da Fórmula 2. Muita emoção, sim, ouvir o hino nacional brasileiro de novo, né, no alto do pódio na Fórmula 2. Como nós estivemos acostumados nos últimos anos, hein? E eu tenho certeza que logo, logo vamos ouvir o hino nacional brasileiro na Fórmula 1 com Gabriel Bortoleto. É uma questão que a gente vai conversar já já do acerto de Audi, que ainda não está conseguindo entregar 100% para tanto Nico Hülkenberg quanto Gabriel Bortoleto, porque o carro ainda não é confiável. Veloz ele é, haja vista que o recorde de velocidade no Grande Prêmio de Barcelona, a velocidade máxima medida em Barcelona, justamente pertenceu a Gabriel Bortoleto. O que mostra que a Audi empurra. Velocidade em reta tem. O problema é que um circuito, a Fórmula 1 não é corrida em pista de dragster, né? Então precisamos fazer esse acerto. Eu tenho certeza que os alemães da Audi estão debruçados em entender o que está faltando para a largada. Largada principalmente que acaba sim comprometendo a performance tanto de Nico Hülkenberg quanto principalmente de Gabriel Bortoleto, que em entrevista após a prova realmente confidenciou. Houve problema em recarregar a bateria, né, do seu Audi para a largada. Então largou sem potência máxima, perdeu 7 posições na largada e depois ao longo da prova ficou difícil de recuperar. Ainda assim, como a gente observa, 11º colocado no Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha. E por falar no Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha, o rei não perde a majestade. Quem acha que ele está velho, que já tem 41 anos, que não consegue entregar mais resultados, viu a redenção de Lewis Hamilton, com uma corrida espetacular. Tinha como adversário as duas Mercedes, é verdade. Tanto de George Russell, quanto infelizmente de Kimi Antonelli, que em outras etapas a Mercedes deixou George Russell na mão, como aconteceu no Canadá, por exemplo, quando era o segundo colocado. Foi exatamente o que nós vimos nesse final de semana, lá na Espanha, com Kimi Antonelli.
Kimi Antonelli que travou mais uma vez uma disputa ali muito forte com George Russell, e quando consegue ultrapassá-lo, assumindo a segunda posição, o carro da Mercedes resolveu simplesmente apagar. E aí, coube então a Kimi Antonelli parar o seu carro e assistir o final da prova. Assistiu o final da prova, mas, honesto e sinceramente, e eu queria fazer essa reflexão com você, para quem acompanhou a prova, acompanhou ali a chegada de Lewis Hamilton, ali vibrando muito, a imagem mostra exatamente isso, a vibração honesta, sincera que ele teve com a equipe Ferrari, também viu um jovem talentoso, menino italiano de 19 anos ir lá abraçá-lo. Não só pela amizade que construíram ao longo da relação na própria equipe Mercedes, da qual Lewis Hamilton era piloto até o ano retrasado, então viu o crescimento, viu o desenvolvimento de Kimi Antonelli, que já era piloto Mercedes desde o kart, desde as categorias de base do mundo do automobilismo, mas viu ali um italiano também vibrar com uma vitória de uma equipe italiana que a gente sabe, na mão de um piloto inglês excepcional chamado Lewis Hamilton. Fazia muito tempo, desde 1994, que a Fórmula 1 não conhecia um vencedor com 41 anos de idade. O último foi Nigel Mansell a bordo de uma Williams, hein? Então faz muito tempo que a Fórmula 1 tem percebido que nós temos pilotos longevos sim que podem entregar resultados. Fernando Alonso é outro bom exemplo, que também tem ali a mesma idade. É que a Aston Martin este ano realmente com o motor Honda não se acharam. O que espera-se que para o próximo ano consigam aí para a temporada 2027 acharem aí, porque os japoneses trabalham muito sério como nós conhecemos. Adrian Newey, o gênio projetista dos carros da Aston Martin, também não brinca em serviço. E a equipe Aston Martin de Lance Stroll investiu pesadamente em infraestrutura, no seu parque tecnológico, na fábrica, para que possa entregar o melhor produto e os melhores resultados na Fórmula 1. Mas vimos sim um grande prêmio de Barcelona com muita agitação. O novo regulamento trouxe muita emoção a uma pista que em outrora chegava a ser até em alguns grandes prêmios ali até... Já se sabe o resultado, largo na frente, vai chegar na frente, sem muita emoção, sem muita ultrapassagem. Não foi isso que nós vimos na edição 2026 do Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha. Muitas ultrapassagens, muita disputa na pista, muitas alternativas se apresentaram ao longo de toda a corrida. Vitória dele, Lewis Hamilton, com autoridade, mostrando que aquilo que ele discutiu internamente com a Ferrari começa a dar resultado. Ele pediu a troca do seu engenheiro esse que foi para o pódio, hein? Eu creio, ele subiu no pódio com um contrato temporário, mas deve ter descido do pódio com um contrato vitalício com a Ferrari, porque de fato Hamilton se entendeu com o seu engenheiro e fez uma solicitação delicada para a Ferrari, para uma equipe italiana, para uma construtora de carros italiana, pedindo para trocar o freio italiano Brembo, porque ele sentia dificuldades no sistema de frenagem, não estava ali 100% à vontade para poder pilotar o carro. Foi feita a troca do freio, do sistema de freio, foi feita a troca do engenheiro. Coincidentemente ou não, Lewis Hamilton vem entregando excelentes resultados nas 3 últimas provas. 2 segundos lugares e a vitória no Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha. Então, creio que o heptacampeão mundial de Fórmula 1 conhece a receita também do sucesso. Que bom que italianos e o inglês vêm se entrosando cada vez mais e os resultados vêm aparecendo e vimos sim muita emoção. Emoção na recepção de Lewis Hamilton por toda a equipe Ferrari. Vimos sim uma emoção incontida de Lewis Hamilton, ainda com o capacete na volta de consagração, chorando, vibrando com o seu resultado. Vimos um Lewis Hamilton extremamente emocionado no pódio, as lágrimas. E vimos, sobretudo, o que me chamou muito a atenção, ele olhando com ar ali de muita felicidade, vendo a equipe italiana Ferrari cantando o seu hino, pois afinal de contas o hino britânico ecoou no autódromo por conta do seu piloto, e diga-se de passagem, hein? Não só pelo vencedor, como pelo segundo colocado George Russell e o terceiro colocado Lando Norris, 3 britânicos
no pódio de um grande prêmio de Fórmula 1, algo que não se via desde a década de 1960 no Grande Prêmio dos Estados Unidos. Então, Fórmula 1 também reescrevendo a sua história. Mas eu pude observar ali, né, a doçura com que ele olhava para a equipe, enquanto a equipe cantava o hino italiano por ter sido a equipe vencedora nos construtores. Então, eu acho que essa química, cada vez muito mais apurada entre Lewis Hamilton e o entrosamento. Claro, Frederic Vasseur, o grande maestro, como team principal, né, da Ferrari, que está bancando essa história. Acho que teve a humildade, sim, contrariando tudo aquilo que a cartilha da Ferrari sempre pregou desde 1950, quando começou a Fórmula 1, que o que vale é a Ferrari, o que vale é o entendimento que a Ferrari compreende que é o melhor para os seus pilotos. Neste momento de trajetória esportiva e como construtora de automóveis, percebeu que alguém traz sim experiência, alguém traz sim um outro ponto de vista, e esse ponto de vista, quando aplicado, começou a apresentar resultados. Então, parabéns a Lewis Hamilton e toda a equipe Ferrari pela vitória nesse grande prêmio Barcelona-Catalunha de Fórmula 1, com George Russell na segunda posição, Lando Norris foi o terceiro colocado, Max Verstappen com a sua Red Bull o quarto colocado, Oscar Piastri na McLaren o quinto, Isaac Hadjar da Red Bull na sexta posição, com Pierre Gasly, Liam Lawson e Arvid Lindenblatt, olha aí, dobradinha em oitavo e nonos colocados para Racing Bulls, e fechando Colapinto, nosso irmão, marcando mais um pontinho na Fórmula 1 temporada 2026 com a sua Alpine. E olha que interessante, uma Ferrari pontuou porque a outra abandonou, caso de Charles Leclerc. Tivemos uma Mercedes pontuando, a outra abandonou, o caso de Kimi Antonelli. Mas tivemos duas Red Bulls pontuando, com Max Verstappen e Isaac Hadjar. Duas McLarens com Lando Norris e Oscar Piastri também pontuando, duas Alpines com Pierre Gasly e Colapinto e duas Racing Bulls com Liam Lawson e Arvid Lindenblatt, o que mostra aí como as equipes estão compactas. E a Audi ali aparecendo com Gabriel Bortoleto na 11ª posição. Então, a esperar e acompanharmos a temporada 2026 da Fórmula 1 com muita emoção e etapa europeia fervendo, hein? Então acompanha aí, o Final Lap vai mostrando aí a agenda para você ao longo dos próximos programas Ocnicom. Vamos sair aqui da Fórmula 1 em Barcelona e vamos fazer um passeio lá por Autódromo Internacional do Mato Grosso. Vamos a Cuiabá, tivemos nesse final de semana um grande prêmio muito especial em homenagem a um piloto excepcional, que ele disse que abandona, mas voltou a correr nesse final de semana. Afinal de contas, a homenagem era para Pedro Mufato, o GP Pedro Mufato da Fórmula Truck, que acabou tendo Pedro Mufato na pista, né? Ele não para nunca. Se Nicola Bulliga é imparável na Superbike, na moto, seu Pedro Mufato, a gente deve aqui o maior respeito, toda a honra, porque é um piloto e um ser humano excepcional, com mais de 80 anos dando show na pista. Lewis Hamilton, você tem apenas 41, metade, menos da metade que Pedro Mufato, que acelera um bruto de 5 toneladas. Então, temos muita sorte de acompanhar pilotos talentosos e principalmente o seu Pedro Mufato, com uma longevidade única no mundo da velocidade. Na prova principal do final de semana, na GT Truck, vitória de Gustavo Magnobosco, com Alicin Nuremberg na segunda posição, e Túlio Bento foi o terceiro colocado. Depois veio Joãozinho Santelena, Taio Agostini e Álvaro Bendo, fechando aí o pódio da principal prova no final de semana. Já na categoria F-Truck, vitória de Murilo Machna, com Cleiton Lopes na segunda posição, e Gustavo Belaver, com seu Scania, foi o terceiro colocado. Vamos sair aqui do centro-oeste do Brasil e vamos fazer um passeio em Pocono, nos Estados Unidos. Duas das principais categorias correram pelo trio oval de Pocono, que sempre traz muita emoção. Tivemos o O'Reilly Series com vitória, mais uma vitória na temporada 2026 de Justin Allgaier, com Brent Krill na segunda posição, e o William Savalik foi o terceiro colocado. Veio então a principal prova do final de semana,
E mais uma vez, mais uma vitória também na temporada 2026 de Denny Hamlin, com Tyler Reddick na segunda posição e o William Byron fechou o terceiro colocado com o seu Chevrolet numa corrida que sempre traz, pouco não é, espetacular, retornando ao calendário da NASCAR norte-americana, sempre traz corridas emocionantes, corridas com muito pega, porque é um circuito muito veloz e os pilotos sentem-se muito à vontade e com saudades estavam de pouco. Então aí parabéns a Denny Hamlin, vencedor da principal categoria da NASCAR norte-americana nesse final de semana. O programa ficou um pouquinho diferente hoje, vamos conferir um pouquinho com mais detalhe a nossa agenda do próximo final de semana. Tem Copa do Mundo de futebol, é verdade, mas também tem muito carro acelerando na pista, tanto no Brasil quanto no mundo, e você confere agora na nossa Final Lap. Final Lap aqui destacando corrida já lá do outro lado do mundo, hein? Lá em Darwin, na Austrália, temos mais uma etapa da temporada 2026 da Supercars, com 3 provas neste final de semana. Na madrugada, quinta para sexta, 4h30 da manhã, a prova 1 do final de semana. Já na madrugada de sexta para sábado, às 2h50 da manhã, é a prova 2 ou a corrida 18 da temporada 2026 da Supercars Austrália. E na madrugada de sábado para domingo, às 2h10 da manhã, a 19ª corrida, 19ª etapa da temporada 2026 da Supercars Australiana. Vale a pena a gente conferir pela internet, pelos canais do YouTube. As corridas das Supercars australianas são espetaculares. Os pegas acontecem da primeira à última volta. Uma outra característica que é interessante, as pistas australianas são um pouquinho estreitas, né? São da velha guarda, old school. Então isso acaba fazendo com que os grandes carros, né, que ali correm a temporada da principal categoria de esportes de turismo na Austrália, encontra-se a cada curva. Então a troca de tinta é constante. Não vai ser diferente em Darwin, que oferece uma grande reta, sim, para grandes ultrapassagens, mas um miolo ali extremamente técnico. E a gente vai acompanhar tudo isso e traremos os resultados no seu próximo programa Ocnicol, que nós já firmamos aqui o nosso compromisso, próxima terça-feira, a partir das 9 da noite. Vamos sair da Austrália, vamos sair da Supercars australiana e vamos continuar lá pelo Oriente. Vamos fazer uma visita na China, em Sanya, para mais uma etapa do Campeonato Mundial de Fórmula E, estreando o circuito em Sanya, uma nova experiência no mundo da categoria dos carros elétricos. Então vamos acompanhar corrida na madrugada de sexta para sábado, a partir das 4h05 da manhã. Então no sabadão, 4h05, para levantar forte, eletrizado, hein? Para acompanhar mais uma etapa do Campeonato Mundial da Fórmula E e a nossa torcida brasileira, hein? Temos bons motivos para acreditar numa vitória em Sanya, lá na China. Vamos sair da China e vamos fazer um passeio na Alemanha, mais especificamente em Lautzering. Lautzering traz etapa da DTM, principal categoria de turismo na Alemanha, com os carros que são simplesmente espetaculares, né? Nós estamos falando de Mercedes, de BMW, nós estamos falando de Audi, de Ferrari, Lamborghini, e o que não faltam são estrelas na pista, tanto nos carros quanto a bordo do cockpit. 2 provas nesse final de semana, no sábado às 8h30 da manhã, a corrida 1 do final de semana, e no domingo, no mesmo horário, às 8h30 da manhã, a principal prova da DTM, Campeonato de Turismo Alemão. Não preciso dizer para você que é imperdível acompanhar os pegas pelas pistas alemãs e de toda a Europa. Vamos sair aqui da Alemanha, da DTM, e vamos fazer um passeio em 2 rodas em Bern. Bern que traz mais uma etapa do Campeonato Mundial de Moto Velocidade, hein? República Tcheca traz um circuito espetacular, um circuito técnico, corridas que vão seguramente nos tirar o fôlego. Afinal de contas, Moto3, Moto2 e a MotoGP vêm entregando corridas espetaculares ao longo de toda a temporada 2026. E a emoção começa logo cedo, hein?
Já começa no sábado às 10 da manhã com a Sprint Race da MotoGP e no domingo, já para levantar cedinho, às 6 horas da manhã e acompanhar a Moto3, que ali é a verdadeira centopeia do mundo da velocidade em duas rodas, hein? Da primeira à última volta, todo mundo acompanhando ali, todo o grid, né? Amarradinho, preso. Vitórias sempre decididas na linha de chegada, corrida da Moto3 então às 6 da manhã. Já às 7h15 da manhã é a vez da Moto2 entregar o seu espetáculo à parte. E aí sempre de olho em quem vai subir para a MotoGP nas próximas temporadas. E lembrando que o Grande Prêmio da República Tcheca Inverno acontece às 9 da manhã. E aí vamos para os pegas, né? Como é que fica a trilha de Bezek? Jorge Martin também muito forte. E Marc Marques, que já voltou à forma rapidinho, né? O campeão, basta uma prova para se acostumar de novo e vencer, como aconteceu no final de semana passado. E agora? O que esperar de Marc Marques? O que esperar de Diogo Moreira, que vem subindo? A Honda vem entregando a moto. Dioguinho já brigando pela ponta ali. E lembrar que na última etapa, lá a largada, já aparecia na curva 3, na terceira posição. Então veja a evolução de Diogo Moreira, então vamos acompanhar realmente com muito gosto aí o que vai acontecer no Grande Prêmio da República Tcheca, nesse próximo domingo a partir das 9 da manhã. Vamos sair da República Tcheca? Vamos fazer um passeio pelo Mundial de Motocross, que vai fazer um passeio na Itália, hein? Vamos para a Itália, para terras italianas. Terras italianas que vão receber corrida 1 no domingo às 9h15 da manhã. E a bateria 2 do Grande Prêmio da Itália vai acontecer às 1h10 da tarde. Então, imperdível aí, acelerando muito forte por terras italianas em mais uma etapa do Campeonato Mundial de Motocross. Por falar em motocross, vamos fazer um passeio em Goiânia? Campeonato Brasileiro de Motocross. A gente sai das terras italianas, vem para as terras do Centro-Oeste, hein? Para a capital Goiânia, que recebe a etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross. E a pergunta que não quer calar. Konderhoff, o nosso piloto brasileiro, expoente Enzo Lopes, quem que vence a etapa de Goiânia, hein? Fábio Santos com a sua Yamaha? Vamos acompanhar, tem muita coisa para acontecer nesse final de semana lá no Centro-Oeste, na capital goiana, que é absurdamente maravilhosa. Então, Grande Prêmio de Goiânia na MX1 GP, Campeonato Brasileiro de Motocross. Vamos sair de Goiânia e vamos continuar ali no Centro-Oeste. Você vê que ali o Centro-Oeste está bombando, com Cuiabá recebendo final de semana de altíssima velocidade. As principais categorias do mundo do esporte a motor no Brasil estarão em Cuiabá, com Stock Car, Stock Light, Turismo Nacional, TCR South America, TCR Brasil. O que não faltam são emoções no novo traçado de Cuiabá, recebendo as feras do mundo do automobilismo nacional. E o seu programa Alquinicom vai acompanhar toda a movimentação lá em Cuiabá nesse final de semana e trazendo para você os principais resultados do seu próximo programa Alquinicom. Vamos sair de Cuiabá com Stock Car, com Stock Light, com Turismo Nacional, com TCR South America, TCR Brasil e vamos desembarcar na principal categoria de Fórmula norte-americana, no Grande Prêmio de Road America da Fórmula Indy, ou melhor, da IndyCar e da Indy Next. Fórmula Indy é para nós aqui no Brasil, que é a nossa intimidade com essa principal categoria do mundo das fórmulas dos Estados Unidos. E num circuito misto que sempre traz corridas espetaculares, Road America também é outro circuito da old school, né? Com um traçado misto ali bastante técnico, uma pista em alguns momentos ali com muito estreita comparada a outros circuitos mais modernos, mas com corridas emocionantes. E a IndyCar sempre reserva isso pra gente. Corridas emocionantes com toda ali a técnica dos pilotos, não somente norte-americanos, mas das estrelas mundiais que brilham ali na IndyCar e também na Indy Next. Motivos não faltam para nós brasileiros ficarmos atentos. E ali, observando o que de melhor vai acontecer, da Indy Next em duas provas. Lembrando que nós temos a primeira prova da Indy Next no final de semana, no sábado, à 1h30 da tarde.
E no domingo, à 1 da tarde, a prova 2 da Indy Next neste final de semana. Já a IndyCar, ou a Fórmula Indy, traz pra gente o Grande Prêmio de Road America a partir das 3 da tarde. Então, é imperdível acompanhar aí o melhor do mundo da velocidade nos Estados Unidos. Lógico, tem futebol também nos Estados Unidos, no Canadá e no México, na Copa do Mundo, mas temos muita velocidade pelos circuitos norte-americanos e não será diferente em Road America com a IndyCar e a Indy Next nesse final de semana. Vamos sair de Road America e vamos fazer um passeio. E aqui eu tenho que render mais uma vez aqui uma reflexão com você, né, meu amigo? Porque se tem um povo que sabe fazer show e espetáculo, é o norte-americano. Tem corrida agora dentro de base aérea nos Estados Unidos. Claro que também é especialidade nossa aqui no Brasil, né? Vamos deixar aqui bem claro, nós já tivemos etapa da Stock Car que corre nesse final de semana em Cuiabá, já tivemos etapa da Stock Car na base aérea lá do Galeão. Não foi no aeroporto internacional, foi na base aérea do Galeão, que fica ali contígua, né, coladinho no aeroporto internacional. Então também já temos isso. Mas os norte-americanos da NASCAR vão fazer uma prova dentro da base naval de Coronado, nos Estados Unidos, lá na Califórnia, em San Diego. Então é espetacular, seguramente um show à parte, né? Ali acompanhando ali não só o traçado muito especial, mas seguramente toda a relação que o norte-americano, que o estadunidense tem, melhor dizendo, com as suas forças armadas, e seguramente será um grande espetáculo nesse final de semana, com as 3 categorias máximas da NASCAR correndo lá em San Diego. As corridas começam com a Truck Series no sábado, às 8 da noite. Já no domingo, às 6 da tarde, às 18 horas, é a vez da O'Reilly Series. E fechando o final de semana de altíssima velocidade da NASCAR norte-americana, o Grande Prêmio, a corrida de San Diego, na base naval de Coronado, às 5 da tarde, a Cup Series vai acelerar muito forte pelo circuito misto, especialmente desenvolvido para essa etapa da NASCAR norte-americana. Então, muita emoção na pista nesse final de semana, um programa Ocnicom um pouquinho diferente na edição de hoje, mas que sempre procura levar para você o melhor do mundo da velocidade, e algumas surpresas vêm por aí no seu programa Ocnicom, hein? Fique atento, sua audiência é muito importante, compartilhe sempre com os amigos, chamem a confraria do mundo da velocidade para que possamos juntos fazer um programa Ocnicom cada vez mais forte, acelerando forte, apertando todos os botões de booster, de ultrapassagem, chegando na frente com o melhor do mundo da velocidade até você. Toda a equipe Ocnicom ama entregar a velocidade até você que ama a velocidade. Por isso, nosso compromisso marcado toda terça-feira a partir das 9 da noite no seu programa Ocnicom. Te vejo na próxima terça-feira. Por isso, Ocnicom, o mundo da velocidade se encontra aqui. Tchau!